Bom dia, meus queridos, como vocês estão? Hoje aqui é quinta-feira, dia 2 de maio de 2024, sim, são tempos difíceis no Rio Grande do Sul. Antes de começar a mensagem, eu me chamo Karen Fuentes, eu sou terapeuta multidimensional arcturiana, vem fazer sua sessão conosco. Na sessão acontece de tudo, desde a limpeza dos chakras, retirada de implantes. Isso é o mínimo que nós fazemos. Resgate de fractais de alma, resgate de corpos sequestrados, orientações do seu mentor, tudo em um só momento. É realmente um divisor de águas na sua vida, uma libertação. Mas sim, eu sou gaúcha, moro no Rio Grande do Sul, peço oração pelo nosso Rio Grande. São chuvas intensas, não para de chover, dia e noite, trovões, raios, deslizamentos, queda de pontes, muitas pessoas sofrendo neste momento, então eu peço oração, peço cascata de luz. Se você não sabe fazer a cascata de luz, entra no meu canal, vai lá, clica lá em vídeos e você vai ver nos vídeos postados anteriores, né, oração da cascata de luz. E direcione para cá. Direcione essa cascata de luz para cá, porque a gente está precisando bastante. Tá bom? Vamos lá então para a mensagem de hoje, me concentrando, colocando os 2 pés no chão. Mudanças. Essa é a palavra-chave. Muitas mudanças. A verdade de ontem não é mais a verdade de hoje. A realidade de ontem não é mais a realidade de hoje. Tudo está mudando muito rapidamente e vai mudar ainda mais. E agora você vai me perguntar, e agora eu vou perguntar para você, o que você sentiu agora? Um frio ou um coração quentinho? E isso, meus queridos, um frio no seu estômago ou um coração quentinho, isso faz toda a diferença naquilo que vai mudar para você. Em tempos difíceis, sejamos pontes de luz. Se eu disser para vocês que ontem estava tudo escuro aqui, o dia estava escuro. Se a gente sente um frio na barriga, a gente vai ser esponja, a gente vai ficar pesado e a gente não vai ajudar nada. A gente não ajuda a gente mesmo e não ajuda ninguém. Mas se a gente tem fé, se a gente acredita em tempos promissores, em tempos de luz, em tempos em que tudo será mais harmonioso, então a gente sente um quentinho no coração. E mesmo que tudo pareça estar desabando, literalmente desabando ao seu redor, nós ainda temos que ser pontes de luz, temos que ser esteios de luz, emissores de luz. Por quê? Porque acreditamos num futuro melhor. Nós acreditamos que tudo está de acordo com as leis divinas. Nós acreditamos que estamos rumo à 5ª dimensão.
E nós temos que acreditar que nós já somos a quinta dimensão aqui. Mas como ser a quinta dimensão se nós não sentimos isso? Então o que a gente precisa trabalhar é o nosso sentimento, é o nosso sentir. A gratidão. Agradecer é muito importante. Agradecer tudo pela sua vida, pela sua experiência na Terra. Agradecer as pessoas que estão ao seu redor. Agradecer a natureza. Ser grato por tudo é muito importante. A gratidão gera um sentimento de plenitude, gera um sentimento de que tudo está certo. Porque nós, na nossa pequeneza, a gente não entende os desígnios maiores. Na nossa pequeneza, com os olhos da terceira dimensão, a gente não entende nada. A gente não entende nada. Apesar da destruição, nós poderíamos sim pensar de uma outra maneira. Que tudo isso que está acontecendo aqui é uma grande purificação. Nós estamos literalmente sendo lavados aqui no Rio Grande do Sul. Nós poderíamos entender isso por uma grande purificação. Mas isso vai do que cada um acredita. Então vivemos diferentes realidades. Os que pensam, os que sentem que isso é uma grande purificação, já estão vivendo na quinta dimensão. Os que sentem que isso é uma tragédia, e se você olhar em volta, é isso que a terceira dimensão traz, a tragédia. É porque estamos vivendo na terceira dimensão. E isso é o que passa na televisão, a tragédia. Mas daí você vai dizer para mim, mas Karen, não é isso que está acontecendo? Não é tragédia, não é cataclisma? Mas existem vários olhares, meus queridos, para a mesma coisa. E ver por essa perspectiva trágica não nos ajuda em nada. Muito pelo contrário, nos abate, nos põe para baixo. E esse põe para baixo é literal. A gente desce lá embaixo. Não dizem que para descer todo santo ajuda? Eu acho que para descer não precisa nem de santo, né? Para descer é só você entrar nessa vibração triste, depressiva. Para descer é fácil. Para subir que é complicado, não é? Então é um treino do olhar. Por que pessoas que são prósperas durante uma crise, o que tem de diferente nessas pessoas? Não estou falando de pessoas oportunistas, pessoas que tiram do outro para ter para si. Tiram até o que os outros não têm para ter para si. Estamos falando de pessoas que têm positividade, que têm otimismo. Qual é a diferença dessas pessoas? É esse olhar diferente. É esse olhar construtivo. É esse sentimento construtivo. Então, no meio do caos, você precisa não se juntar a ele. No caos da sua vida, no caos do trabalho, no caos da sua vida pessoal, você não deve se mesclar junto com ele. Você deve tomar as suas rédeas e pensar assim, não, mas eu não sou caos, eu não sou desordem,
Eu não sou esse desalinhamento, essa desarmonia, não. Eu sou luz. Eu sou eu. Eu sou. E sendo luz, eu me liberto. E sendo eu luz, e me libertando, eu automaticamente estarei sendo luz para os outros e libertando os outros. Porque eu não sou esponja, porque eu sou o pilar de luz. Eu sou a torre, eu sou o farol que está aceso durante as noites e nas tempestades. Sejamos este farol, sejamos essa luz. Sempre. Não importa onde, não importa quando, não importa nada. Pode ser aqui neste plano, nos planos inferiores, em que desci 9 meses, levando todo o amor do meu coração, o coração aberto, sem armas, apenas um coração. Um coração que ama tudo incondicionalmente. Quando a gente expande esse amor para todo o nosso ser, nós somos luz. Não importa se é aqui, não importa se é lá embaixo, em dimensões inferiores. E esse amor cura. É esse amor que cura. É essa vontade de amar que cura, de espalhar esse amor que cura. Estão ouvindo? É o soprador. Atitudes, ó. Eu poderia ficar irritada agora. Irritada, pausar o vídeo. Mas a gente fica em equilíbrio, espera passar, sabendo que daqui a pouco tudo vai melhorar, tudo vai ficar muito bom de novo. O sol vai voltar a abrir e vai iluminar a terra, o grande sol. O sol que está aqui, bem pertinho, e que só não aparece devido às nuvens pesadas de chuva, mas ele está aqui. E ele está aqui também. Então há momentos que esse sol maior vai desaparecer. Então esse sol aqui vai ter que brilhar, meus queridos, vai ter que brilhar. Acendamos todas as nossas luzes, não importa onde estejamos. Eu tenho clientes no mundo inteiro, meus queridos. Brasileiros que moram em Portugal, na Inglaterra, nos Estados Unidos, no Japão, na Espanha, na Itália. E eu tenho clientes no Brasil todo, meus queridos. Sejamos essas luzes ligadas por todo esse planeta. Confiemos. Se eu contasse para vocês tudo o que fizemos nesses 9 meses, descendo lá embaixo, vocês não acreditariam. Talvez eu fosse zombada. Mas fizemos muitas coisas a nível planetário.
a nível de universo, para ajudar. Então, eu posso dizer, com certeza, que não há mais volta. Não há mais volta. E por mais que os ruídos, e eles são muitos, o que são ruídos? O que a grande mídia mostra? O medo é um ruído. A escuridão é um ruído. Tudo que nos afasta da quinta dimensão é um ruído. Até sua autossabotagem é um ruído. Então, por mais que existam esses ruídos, e eu estou continuando a mensagem de propósito enquanto o soprador está passando aqui, a quinta dimensão já venceu. A luz já venceu. E é uma questão de tempo. Mas eu tenho que fazer um alerta. Os restantes, os remanescentes seres de baixa vibração que ocupam as dimensões inferiores estão atacando com tudo. Estão atacando com tudo. O que quer dizer isso? Que muitos que não tinham implantes agora estão com implantes. E os implantes não são só colocados na cabeça. Tem terapeutas com implantes na palma das mãos. Tem pessoas depressivas, porque daí não podem usar energia curadora. Tem pessoas com implantes na planta dos pés. Isso dá muita dor nos pés. Porque daí elas ficam sem o aterramento, começam a se sentir depressivas. E começam a fazer um caminho inverso ao da prosperidade. Tem pessoas que estão com implantes na coluna, na nuca. E eles estão atacando com tudo. Porque eles estão desesperados, na verdade. Estão desesperados. Então, orai e vigiai. Se você está se sentindo estranho, se você está diferente,
Você deve ter pensado assim, a Karen desligou, a Karen pausou. Não, eu deixei de propósito. Porque às vezes a vontade da gente é esbravejar, olhar na janela e dizer, dá pra parar com esse soprador? Dá pra parar com isso? Você não tá vendo? Não, ele não tá vendo que eu tô gravando. Ele não tá sabendo que eu tô gravando. E ele tá fazendo o trabalho dele. E eu tô fazendo o meu trabalho. Mas quando esses ruídos acontecem e a gente às vezes fica impossibilitado de fazer o nosso trabalho, isso aqui é uma analogia. Eu tô falando metaforicamente. Por que não orar? Por que não ser cascata de luz? Por que não acreditar que daqui a pouquinho, e esse daqui a pouquinho a gente não sabe quando, mas que a gente está rumo a um futuro melhor. Ah, tá. Com certeza a gente está rumo a um futuro melhor. E que tudo isso que está acontecendo é necessário. Pode ser triste, mas é necessário. Muitas pessoas despertam depois de eventos como esse. Muitas pessoas fazem a passagem. Fazer a passagem é só para fazer a passagem. Não há morte, meus queridos, não há morte. Eu sei, eu vejo. Eu sou testemunha. No final de semana, nós ajudamos uma pessoa a ir para a luz. É muito comum a gente morrer aqui e o nosso espírito fica perdido. Porque talvez a gente nem imaginasse que vai ter vida e que a vida vai continuar. E vai depender da sua espiritualidade, como é que você vai lidar com essa passagem. Vai depender do seu nível espiritual. Porque a única coisa que a gente leva daqui, a gente diz, mas a gente não leva nada daqui. A gente leva, sim. A gente leva o espírito. E é para ele que você tem que trabalhar. É por ele que você tem que trabalhar. É ele que você tem que polir todos os dias. Não adianta ser o maior banqueiro deste mundo. E quando a sua alma, quando o seu espírito deixar esse corpo, você parar lá embaixo. Parar lá embaixo e não tem ninguém para ajudar você a sair de lá de baixo. Não adianta você ficar sofrendo. Muitas vezes, a pessoa que tem sucesso nessa vida aqui, na sua passagem, vai ser o mais miserável de todos. Mas isso não é uma regra. Isso não é uma regra. Tem exceções. Muitas pessoas que têm sucesso aqui, mas daí eu falo do sucesso da prosperidade. Não estou falando de fama vazia. Estou falando de prosperidade. Prosperidade é tudo. É saúde, é espiritualidade, é din-din, é tudo. Então, muitas pessoas que têm prosperidade aqui estão conscientes de que o espírito vai permanecer e podem ir para a luz.
É preciso ter um desapego das coisas, até do seu corpo físico, mas enquanto você estiver aqui, você tem que cuidar bem dele, porque ele é o seu carro, ele é o seu veículo. Então hoje a gente está falando de um monte de coisas, tudo misturado. Espero que vocês estejam indo junto comigo. E agora me veio eu falei do carro, daí me veio a carruagem, me veio a abóbora. A abóbora do filme da Cinderela. E a segunda palavra que me veio depois dessa imagem da abóbora do filme da Cinderela foi ilusão. É porque eles estão dizendo que muitas pessoas, as pessoas que não estão trabalhando no seu espírito, estão trabalhando na ilusão. E fazem do seu carro como essa abóbora aí, da Cinderela. Que é outra crença limitante. Outra crença limitante. Há tantas mulheres esperando pelo príncipe. O príncipe não virá, minhas queridas. Não virá. Porque a maioria dos príncipes hoje são sapos. Ai, ai. E tem homens também esperando por mulheres que também não virão. Assim você se desempodera. A pessoa que fica esperando por algo, algo ou alguém, ela tira o poder dela mesma e transfere o poder de realização, de ser ela mesma, para o outro. Transferindo o poder para o outro, você não é mais nada, mais nada. Cuidado, cuidado. O poder está em você. Você pode tudo. E você não precisa de outras pessoas para ser você mesmo. Aliás, se você depende de outras pessoas, você não é você mesmo. A missão é individual. Ela pode ajudar o coletivo? Pode. Deve. Mas ela é individual. Ela é você com você mesmo. Você com você mesmo. Ainda que estamos num ambiente com outras pessoas, no coletivo, se você não fizer a sua parte, e a sua parte é a parte individual, você não vai estar ajudando os seus colegas. Então, cuidado se você está vivendo ilusões, porque as ilusões drenam a sua energia para o nada, te enfraquecem, tiram o seu poder. Então, esses contos de fadas, na verdade, criaram crenças nas nossas cabeças, nos tiraram nosso poder. E a maioria desses contos de fadas
eram contos de terror, né? Se a gente vai olhar a história tal como ela não foi escrita daquela forma. E também, eles estão me dizendo assim, também não eram contos de terror, Karen, porque muitas, vocês vão olhar nas plataformas, né, há histórias contadas, né, há contos de fadas sendo contados como contos de terror, como sendo a expressão verdadeira daquele conto. É isso que eles estão dizendo que não é. Que é tanto conto de fadas quanto conto de terror são ilusões. Na verdade, esses contos são ensinamentos, e que se a gente tivesse um olhar da quinta dimensão para esses contos, a gente entenderia. Vou dar um exemplo: Pinóquio. No livro original do Pinóquio, ele morre muitas vezes. E nós podemos interpretar isso como reencarnações. Ele morre e volta muitas vezes. E o boneco Pinóquio, na verdade, ele é nós, tentando ser humanos. Quem é o Gepeto? É o Criador. O Criador que dá sempre uma próxima chance, que vai lá, conserta o Pinóquio para ele viver de novo. Quem é a raposa, e tem mais um outro agora que eu esqueci, são as energias inferiores, né? Quando o Pinóquio se perde, mas ele vai vivendo aquela aventura, né? Ele vai indo, ele se perde, daí o Gepeto vai lá, que é o Criador, né? Ele é literalmente o Criador do Pinóquio, e conserta o boneco, e ele tem uma nova vida, uma nova chance. Até que no final de tudo, ele volta para o pai. E ele entende que enquanto ele estiver lá nas dimensões inferiores, enquanto ele estiver sendo levado para aquilo que ele acha que é diversão, ele está preso, escravizado. Então, o Pinóquio é uma história muito bonita. E é uma história que você só vai entender ela se você olhar com os olhos da quinta dimensão. E todos os contos de fadas são assim. Então não acredite que contos de fada podem ser... Não acredite na banalização dos contos de fada, que podem ser ilusão ou que podem ser terror, que também é ilusão. Acredite e olhe e leia Pinóquio com os olhos da quinta dimensão, com os olhos do alto, para que você veja na história dele, assim como na nossa história aqui, que tudo tem um propósito de ser. E que a gente pouco sabe se a gente fica aqui, mas se a gente olha com esses olhos, a gente entende que tudo está certo e que tudo está de acordo com os desígnios divinos e que tudo está em ordem e que nada é caos. E assim a gente termina a mensagem de hoje. Foi meio estranha, mas foi. Então tá, meus queridos, um abraço e até a próxima mensagem. Um beijo, tchau, tchau.